Obra vlog da casa C&G, mostrar para vocês uma informação importante e interessante. Quando a gente estava lá atrás, acompanha o papo de obra que eu vou deixar no final da descrição do vídeo para quem está assistindo pelo YouTube. A gente fez algumas passagens nas vigas, certo? Que é justamente a compatibilização do projeto de esgoto hidráulico junto com o projeto estrutural. Então vamos dar uma olhadinha aqui, ó, que nós temos para explicar. A gente tem justamente essa nossa lajinha que está aqui, a L21 e a L19. A L19 é justamente essa que nós estamos olhando aqui. E a L21 é essa daqui, ó, pequenininha, a gente tá vendo, certo? Então a gente consegue ver essas vigas aqui e essa viga aqui, que é a V18, que é justamente quem tá aqui, ó. A viga 29, a 31, a 19 e a 18. Só que para fazer a passagem da nossa tubulação do nosso ralo, a gente tem um ralo ali fora, ó, essa caixinha, e essa caixinha precisa passar pela nossa viga. Então, olha a importância de, além de sair fazendo passagens em tubulações, a gente precisa também analisar a taxa de armação das vigas. Por isso que alinhar com o projetista de estruturas a viga é muito importante. Por quê? Se a gente olhar aqui na leitura desse projeto, essa aqui é a nossa viga que nós temos, a viga 18. Olha a taxa de armação dela. Ela tem muita armação de costela também, que são essas armações aqui. E aí a gente tem também algumas taxas de armadura que a gente vai fazer os negativos para passar e tudo mais. Tudo isso, na hora que a gente faz a execução da armação, né, a gente acaba criando uma taxa de armação grande aqui e o nosso furo, por vezes, não consegue ficar no nível que precisaria ficar. Então, esse daqui acabou ficando um pouquinho abaixo, certo? Só que o que impacta ele ficar abaixo? Eu vou até estar mostrando aqui para vocês. Na hora que a gente faz, por exemplo, o nosso furo aqui, na hora de fechar esse trecho aqui com o forro de gesso, esse furo está um pouco abaixo. Então, quais são as opções que nós temos? A gente tem a opção de fazer um preenchimento nessa viga, que é o que a gente vai fazer, a ponto de, na hora de colocar a tabique e o forro de gesso, a gente consegue nivelar todo mundo aqui por baixo. Então, não é só sair passando tubulação pela viga sem se atentar nesses pontos. Por quê? Esse tipo de situação aqui não é indicado, em momento algum, sem conversar com o projetista de estruturas, você sair cortando as armações. Porque você danificar uma armação, você danifica a seção da área de aço de uma viga, que é importantíssimo para você conseguir fazer o correto dimensionamento e a estabilidade estrutural da sua residência, da sua construção. Então, situações como essa aqui, a gente precisa já prever ainda na fase de projeto. Essas passagens a gente deixou todas elas passando na fase da nossa concretagem. Acho que aqui não dá para ver alguma outra, deixa eu ver. Não, não temos. E claro, a gente prevê todo mundo passando por baixo, ó. Todo esse tipo de infraestrutura que a gente tem aqui do nosso esgoto sanitário, da água pluvial também, a gente passa por baixo da viga. Nesse caso de ventilação de esgoto também, ó. A gente tem aqui a nossa tubulação de ventilação, sobe, eu já passei e mostrei isso nos outros vídeos para vocês. Aqui a gente faz um desvio e tudo isso aqui a gente esconde depois com uma sanca de gesso, com detalhe de forro. E na situação ali de fora a gente vai precisar fazer a mesma situação. A gente vai precisar preencher um pouquinho aqui, essa espessura aqui, para a gente conseguir fazer a correta instalação do forro de gesso sem que isso aqui fique aparente, cobrindo essa nossa tubulação. Por quê? Porque lá atrás, no nosso projeto estrutural, a gente teve uma taxa tão grande de armação e isso precisa estar compatibilizado com o projeto de esgoto sanitário, com o projeto de drenagem pluvial, porque você passar uma tubulação por ali, você precisa verificar com o projetista de estruturas se você consegue fazer essa passagem, se o diâmetro do furo é correto e se na viga a gente não tem uma alta taxa de armação. Se vocês forem ver a leitura do projeto, a gente tem aqui 4, a gente tem 2 vezes 4, ou seja, uma de cada lado, e são 4 linhas de armação de costela de 6,3, com esse comprimento de 6,55 metros, né, ou seja, 155 centímetros. Depois a gente tem essa nossa armação de baixo, certo? Que é a nossa armação positiva, e a nossa armação negativa aqui em cima, que a gente tem também
com essas dimensões. São duas barras de 20, que já é uma barra muito grande, e aqui a gente tem duas barras de 10 milímetros, né? O diâmetro dela é sempre dado em milímetro. Então, toda essa concepção, olha a nossa seção que nós temos aqui com corte. Na hora que você for ver, a gente tem exatamente essa seção de corte. Então, o espaço que nós temos para fazer a passagem do nosso furo foi justamente nesse espacinho aqui que a gente fez a passagem do furo. Só que esse espaço acabou impactando um pouco na hora de fazer o forro, que é o item que, se você deixar para ver só lá na frente, você vai ter dor de cabeça. Então você já verifica o forro, já verifica todos os níveis nas nossas vigas. Se a gente tem também as passagens das nossas tubulações por baixo da viga, se não vai impactar na altura do forro. Por exemplo, essa esquadria aqui, ó, esse trecho aqui a gente vai preencher, certo? Pra gente conseguir fazer essas passagens da nossa tubulação. Então, tudo isso tem que estar compatibilizado para você fazer obra e projeto sem dor de cabeça. Vou estar deixando a playlist aqui do Obra Vlog da Casa 6G e também a playlist do Papo de Obra, onde a gente conversa tudo desde o início. E nessa playlist do Papo de Obra vocês vão ver na hora que chegar aqui na parte das passagens, das tubulações e na execução das vigas dessa laje, ok? Segue aqui, para quem tá no YouTube, a gente consegue acessar aqui esses dois cardzinhos. E também segue aqui o canal do Engiamplificando para vocês fazerem obra e projeto sem dor de cabeça. Curta e compartilhe o vídeo para a galera da construção civil.